Muito bem, o tarifaço caiu para a parte dos produtos, né, depois da imposição do presidente Donald Trump. Ontem, essa recueta que a gente acompanhou, um dos produtos beneficiados é o café. E a gente está na ponta da linha agora com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio. Celírio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período em que o tarifaço estava em vigor. O café brasileiro, os produtores brasileiros perderam muito dinheiro ou acabaram encontrando outros mercados, soluções alternativas? Bom dia, Celírio. Bom dia, Barão. Um grande prazer estar contigo aqui também com o Renan. Bom dia. Barão, nós passamos por um período extremamente delicado. O Brasil, como o maior produtor de café do mundo e o maior exportador do mundo, e tendo os Estados Unidos como o maior consumidor do mundo, onde 33, 34% de todos os cafés que o americano bebe é brasileiro, na composição do blend tem produtos do Brasil, isso foi um impacto muito grande. Logo que nós recebemos lá os 10% referente em abril, mas todo o restante do mercado, os produtores, os países produtores também receberam, ok, ficou difícil, mas se tocava. Agora, logo que em julho, que nós recebemos os 40%, totalizando 50%, isso começou a dificultar muito as exportações. O que aconteceu efetivamente, Barão, foi que alguns contratos já firmados com os Estados Unidos foram prorrogados, esperando sempre o entendimento do que iria acontecer. E na semana passada foi uma derrocada muito grande, quando alguns países saíram ou entraram na lista de exceção e o café ficou. Isso trouxe um transtorno muito grande. E durante esse período, o que aconteceu, as cafeterias, redes de cafeterias, supermercados, começaram a buscar outras fontes, e são outros países produtores. E isso desarranjou todo o mercado. Aqui no Brasil, nós já tínhamos um esforço muito grande para mais de 100 países que a gente exportação, mas nada de imediato poderia superar o volume que os Estados Unidos nos consome. Então, tivemos sim, até então, um adiamento do prejuízo, mas da semana passada para cá tivemos efetivamente prejuízo. Se a gente considerar que o café do Brasil estava presente lá, como eu falei, de 33%, o último levantamento, isso caía para mais de 50% desses 33%. Então, o mercado começou a se reagendar. Então, as suas entregas. Então, teve um prejuízo muito grande. Vamos entender que no ano passado nós exportamos 8 milhões de sacas, e foi mais de 2 bilhões de reais. Então, um comércio desse, um fluxo do comercial desse muda e muda muito rápido. Que bom que ontem nós tivemos outra ordem executiva, que, apesar dos prejuízos, ainda é capaz de fazer com que todos esses contratos já firmados com outros países possam ter ainda algumas discussões e entrarmos outra vez no jogo. Quando a gente olha para outros produtos tarifados, né, estão nessa primeira rodada aí mais de 700, há ainda muita coisa a ser negociada, mas falando especificamente do café, café solúvel não entrou, né, não saiu desse recorte aí, dessa aplicação, né? É verdade, né? Entrou o café cru, que é a matéria-prima, o torrado e o torrado moído, mas o solúvel não entrou, vai continuar com os 40%. Isso é um prejuízo. O Brasil também é o maior exportador de café solúvel. Então, isso traz também desarranjos de imediato. Ontem ainda, nós estávamos conversando com todos os que estão negociando, sempre nos colocamos à disposição. O setor privado, apesar de não ser a prerrogativa de fazer toda essa negociação, mas levamos para o governo todas as informações, mostrando quais são as saídas, e também os torradores, os importadores, assim como a NCA, que responde pelo café nos Estados Unidos, todos eles fazendo uma voz única, mostrando para os dois negociadores, tanto aqui do Brasil quanto nos Estados Unidos, que é necessário. Nós temos ainda o desafio do solúvel,
não é simples e já estamos procurando alguns entendimentos referentes ao solúvel. A pressão foi muito grande. O caso do café acho que foi o mais que eu acompanhei assim de gente reclamando. Aqui nos Estados Unidos, claro, no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, né? Então é um pouco diferente do caso da carne, né? A carne brasileira que teve aqui nos Estados Unidos tem uma competição com os agropecuaristas, né? Produtores americanos. No caso do café, não. E por isso que havia essa pergunta, né? Por que o café não aparecia, o café do Brasil aparecia nessa lista? Eu vou te falar, Celírio, que o preço aqui em Nova York, rapaz, tá caro, viu? Tá caro tomar um café. Vamos ver se agora esse preço começa a cair. Agradeço a entrevista com o Celírio Inácio, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, e agora fica essa expectativa, não só para o café solúvel, mas para outros produtos brasileiros também, que ainda continuam sofrendo as tarifas mais altas. Um grande abraço para você, até a próxima. Outro grande, Barão, outro grande, Renan, sempre à disposição. Obrigado. Agora 11h40.